Hoje eu estou aqui com o Purgatório de Chaboté, essa edição encadernada aqui que saiu pela Pipoca em Nanquim, aqui no Brasil. Chaboté que já é conhecido por algumas obras, aliás, quase tudo que eu já li dele eu acho muito bom mesmo. Eu fiquei impressionado com um pedaço de madeira e aço, que é a história de um banco. O cara conseguiu fazer uma história tão incrível, né? Então imagina esse daqui, que a gente tem elementos aqui de filosofia, de religião. É muito interessante. Aqui saiu em capa dura, né? Reserva de verniz aqui no título do livro e no nome do autor, do quadrinista. Chaboté, que é um quadrinista francês. E aí ele conta a história desse sujeito aqui, que é o Benjamin Tartouche. Acho que é Tartouche que fala. Benjamin. Então, Benjamin é um cara que acabou de ganhar uma casa. Ele herdou uma casa, né? Comprou um equipamento novo de computador, começou a trabalhar. E tudo tá indo de vento em polpa para ele. Mas isso só até a página 20. Porque de repente a vida dele começa a descer uma ladeira que não tem fim. E exatamente mesmo até a página 20, ó. Onde ele é acordado à noite por um cara estranho e tira ele da casa. E quando ele percebe, a casa dele tá pegando fogo. A casa e tudo que ele tem lá, inclusive o equipamento que ele comprou para trabalhar, né? Então ele passa os dias, né, tentando resolver essa situação. Ele tinha feito um seguro, só que ele acabou também sofrendo um golpe, né, da seguradora. Só, ele não consegue nem empréstimo, ele não consegue nada para poder recomeçar a vida dele. O que sobra para ele é ir ficar na rua, né? E dormir na casa dele nos escombros. Ó, olha só. Um resto alternativo. E ele tenta receber o dinheiro do seguro para poder dar um rumo à vida dele e ele não consegue. Os caras da seguradora são uns pilantras. Ele chega até a dormir na porta lá da seguradora para tentar resolver e não consegue. Ele não consegue. Por fim, né, para fechar com chave de ouro, cereja do bolo, ele morre. Bem, isso aqui eu não estou contando nenhum spoiler porque faz parte da sinopse do livro, né? Então, ele morre e aí ele vai parar no Purgatório, que dá título ao quadrinho. Então, como eu acho que eu nem lembro se eu falei, né? Mas tô falando agora. O livro é dividido em 3 partes, né? Provavelmente a história deve ter sido feito 3 quadrinhos, né? Tipo minissérie, mas aqui saiu integral aqui no Brasil. Então ele vai parar no nada, ó, que é o Purgatório. Então lá, ele chega no Purgatório, ninguém fala com ele. E ele vê pessoas de várias épocas, né? Você pode perceber pelo tipo de vestimenta. Como as pessoas se vestem. Como são o estilo do corte de cabelo, né? Só que ninguém conversa com ninguém. Tem até aqui o Van Gogh. Ele encontra o Van Gogh perdido lá no Purgatório. Ele encontra aquela escada que tem aqui na capa do livro. Até que ele chega com alguém que conversa com ele. Aqui, ó. E o cara tem uma ficha corrida dele, ó. Nome, idade, dia que nasceu, ó.
Ele nasceu exatamente no mesmo ano que eu, 1976. E ele começa a conversar com o cara e o cara explica, ó. Você tá em tal lugar, para você sair daqui você tem que fazer o seguinte. Mas na verdade, até antes mesmo disso, então aqui acontece uma coisa curiosa, né? Que são elementos do cristianismo, né? De algumas vertentes, vamos dizer assim, porque veja bem, o purgatório é uma crença da Igreja Católica, do Espiritismo também, né? Tanto que tem aquele filme Nosso Lar, né? Que o espírito, lá, o doutor que morre, ele vai para um tipo de um purgatório, né? Eles têm outro nome lá, se não me engano. Então, o purgatório é um elemento de crença dos católicos. Mas aqui aparece um negócio curioso, que é de uma outra vertente religiosa, dentro do cristianismo, né? Dentro de uma outra denominação. Aí você tem esse rapaz aqui, ó, ele vai mostrar a vida do Benjamin. E ele mostra como se fosse um filme, ó. Isso daí é uma crença dos adventistas. Não sei se outra denominação acredita dessa forma, mas eles acreditam que no juízo final as pessoas vão se deparar com os seus pecados e eles vão aparecer para ele como se fosse. Mas eu acredito que sim, que existem outras religiões, porque eu já vi em filmes evangélicos esse tipo de coisa e não era ligado ao adventismo. De aparecer assim o que as pessoas fizeram durante a vida delas. E aí quando ele passa esse filme aqui pro Benjamin, dá pra perceber que ele não era tão legal assim. Então quando ele foi pesado na balança, ele ficou naquela média. Tipo, não foi totalmente bom, também não foi totalmente ruim. E aí ele dá uma missão pro Benjamin. Ele vai ter que voltar à Terra agora como consciência. E aí ele vai... Assim que ele conseguir fazer alguém se conscientizar que a vida dela não é aquilo que ela deveria ser, né? Aí ele volta e ele pode pegar um dos elevadores, porque tem 2 elevadores lá, um vai pra cima e outro vai pra baixo. E ele até retruca, fala que é injusto, né? Mas ele fala pra ele assim, ó, se você recusar, ou se você não quiser fazer, ou se fizer de má vontade, né? É muito simples. É só você pegar o elevador pra descer direto. Você pega o elevador da direita e desce. Só que ninguém nunca voltou pra falar se lá é legal ou não. Então essa segunda parte se desenvolve em cima disso, desse diálogo que ele tem com o cara, né? Dentro do purgatório. E termina com ele aceitando a missão de voltar. E aqui tem algumas coisas interessantes quando ele volta. Por exemplo, quando ele volta ele fica em preto e branco. Tudo tá colorido. E ele que é uma alma, uma consciência, né? Na verdade ele não fala que é alma, fala que é consciência. E há elementos na história para acreditar que é só uma consciência mesmo. Então, ó, e ele consegue ver outras consciências, ó, mas ele não consegue interagir. Porque a missão dele é fazer alguém se conscientizar. É isso. Então, ó, vai aparecendo umas figuras ilustres, né, durante a sua estada aqui no planeta, sendo uma consciência, por exemplo. Que legal, ele encontra 2 figuras aqui que são bem conhecidas, ó, o Alfred Hitchcock e aqui o Albert Einstein. Então essa segunda parte é essa, ele no purgatório e ele aprendendo a ser uma consciência, que vai encerrar aqui na terceira parte, que é realmente ele interagindo
para tentar voltar lá pro purgatório e subir pro céu. Mas na verdade tem muito mais coisa acontecendo aqui. Então não é uma missão tão simples, na verdade. Mas aí para você saber, você vai ter que ler. Eu já falei demais até. Apesar de que o que eu falei tá na sinopse, né? Eu dei só alguns detalhes a mais. Bem, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchauzinho!